Bom, então, uma boa noite, né, para todos nós aí, que estejamos todos abraçados aí pelo amor do Pai, né? Sintamos essa presença, sintamos sempre esse amparo, possamos ter uma conversa boa essa noite, né? Um bom bate-papo, atendendo sempre os propósitos aí que prepararam para nós essa noite, né? A gente aqui só serve como um meio, né? O trabalho é sempre de quem nos guia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema evangelização. Para falar sobre isso, basicamente a gente vai usar 3 livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, lógico, o livro Consolador, né, do Emmanuel, e o Boa Nova, né? Livro Boa Nova, para quem não conhece, nunca leu, para quem já leu, tiver oportunidade, leiam de novo, uma leitura espetacular, vale muito a pena. 30 capítulos fantásticos. Então, basicamente, esses 3 livros a gente vai usar para conversar sobre esse tema da noite. No Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25, está escrito assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escrevessem. Então, quando a gente fala em evangelização, logicamente vem na nossa mente o Evangelho, né? Por óbvio, natural que a gente já pense no Evangelho. E quando a gente fala em Evangelho, normalmente a relação é com os textos, né? Com os escritos, os registros a respeito, né? E a gente vai vendo nessa afirmação de João que os registros escritos, eles são só uma parte. Eles são como se fosse um diário, que aqueles que acompanhavam, ou depois, né, que tiveram a oportunidade de escrever, sobre a passagem do Cristo. Mas algumas coisas só, não tudo. Se fosse escrito tudo, como ele disse, não teria livros suficientes, né? Não teríamos livros suficientes. Então, essa é uma poderosa reflexão para a gente do que realmente é o Evangelho, né? Quando a gente pensa que não são só palavras escritas, então o que é o Evangelho para nós? A gente tem que lembrar que o Evangelho veio vivo para nós. Ele veio na forma de um guia, de um modelo, né? Jesus Cristo trouxe para nós o Evangelho nos seus exemplos. Ele não escreveu nada. Ele não anotou uma palavra, ele só exemplificou. Ele ensinou amor, ele ensinou perdão, ele ensinou a caridade, ensinou tudo isso, sem escrever uma palavra, só com as atitudes e o dia a dia. Então, para a gente, né, para a gente ter essa cabeça mais aberta sobre isso, o Evangelho, para nós, é Jesus. É Ele mesmo. É o exemplo que ele veio trazer para nós. E a palavra evangelho, ela vem do grego. Nos tempos aí da Grécia Antiga, o evangelion era aquele mensageiro que trazia boas notícias, as vitórias dos reinos, o nascimento dos herdeiros. Então, esses mensageiros traziam a notícia e ela virava uma festa. Celebrava-se, era uma conotação de alegria, coisas boas. Então, se nós fizermos uma tradução, o Evangelho, ele é a boa notícia, a boa nova. Jesus foi para nós a boa nova. Ele é a boa nova para nós. Então, o Evangelho é a boa notícia trazida aos homens através de Jesus. Ele é verdadeiramente o Evangelho, porque não escreveu nenhuma palavra sequer, somente exemplificou. Então, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, é exatamente isso. É mostrar para a gente o caminho. Mostrar exatamente onde a gente tem que trilhar.
Os textos, gente, eles são importantíssimos. Eu não estou querendo diminuir a importância deles, longe de mim, por favor, né? Eles são importantíssimos porque eles são meios de propagação, meios de fazer com que os ensinamentos chegassem até nós, né? Nos dias de hoje. Talvez se não tivesse sido escrito, muito mais se teria perdido. E sem dúvida, né, que esses escritos também foram feitos sob a inspiração dele, né? Com a condução, né, de Jesus e dos seus mensageiros. Então são importantíssimos também para nós. E é importante também que a gente leia, que a gente estude, que a gente aprenda sobre esse assunto, de verdade, né? Verdadeiramente. Seja por meio dos textos, de livros, de palestras, mas fazer-nos presentes, né? Trazer esses ensinamentos de fato para nossas vidas, né? E a gente vai ver que os ensinamentos, eles não param a esse respeito. Eles só se modificam, e é cada vez que a gente vai se elevando e aumentando a nossa capacidade de compreensão, eles vão ficando, né, mais profundos, os ensinamentos eles vão ficando mais profundos. E nós temos 3 exemplos assim de usos do Evangelho, de estudos do Evangelho, que são muito bons assim, para ilustrar isso que a gente está falando, né? Então, Emmanuel, ele, por várias vezes, ele vai dizer que ele participava de estudos sobre o Evangelho nas esferas superiores. E ele diz que ele se sentia um crocodilo no meio deles. Que ele se sentia pequeno diante do entendimento e da profundidade dos ensinamentos que ele, né, participava. Mostra pra gente que não para, conforme sobe, aumenta-se a nossa capacidade. Um outro exemplo, o André Luiz vai narrar no livro Obreiros de Vida Eterna. Ele narra uma passagem ali em que, numa palestra como essa aqui, eles receberiam um mensageiro de esferas mais elevadas. Esse mensageiro, ele já nem mais tinha um corpo. Ele nem materializava-se mais. Ele se faria presente ali através de um equipamento. Uma tela, como se fosse uma tela feita de vidro, né? Uma câmara. E ele se materializaria nesse equipamento. Então, pedia-se que mantivessem os bons pensamentos, as vibrações elevadas, né? Para que ele pudesse se materializar. E depois de ele fazer a palestra, das orações e tudo, o dirigente ali dos trabalhos ali pediu para que, se era possível, né, que os participantes ali fizessem alguns questionamentos, algumas perguntas a respeito dos temas. E ele aceitou, né? Ele falou, não, pode perguntar. E para cada pergunta que se fazia, ele respondia com uma passagem do Evangelho. Para cada pergunta que era feita, ele respondia com uma passagem do Evangelho. Olha como André Luiz narra isso. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Semprônia, que era a irmã ali que estava fazendo a pergunta, né, deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvitentes que trazia. Então ele tirou uma folha. E nessa folha, eles conseguiram ler a passagem do Evangelho. Dos pergaminhos alvitentes que trazia de modo intencional, e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Depois tem outras questões lá, e tem outros versículos que eles apontam. É muito interessante essa passagem no livro. E o outro exemplo que eu gostaria de trazer é o próprio Boa Nova, né? É o próprio livro. Livro Boa Nova. Aqui Humberto de Campos, já na introdução, ele vai dizer que todas as passagens evangélicas, narradas nos evangelhos, ela tem um contexto, que ele chama lá de folclore. Ele fala assim, nos nossos estudos aqui,
no mundo espiritual, né? O nosso trabalho é árduo no estudo dos evangelhos e dos exemplos de Cristo. E nesses estudos nós percebemos que existe um folclore, uma história, né, que enredava a passagem evangélica. E aqui ele contextualiza isso. Então são 30 passagens que ele faz essa contextualização. E aqui ele mostra o que levou Jesus a ensinar naquele momento aquele assunto. Muito boa essa leitura. Vimos então o que é o Evangelho, vimos a importância de termos ele conosco, de mantermos-nos atualizados a esse respeito, né? Que isso não para, isso é ensinos para uma vida toda, né? Para uma existência. Mas o que então é evangelização para nós? O que deveremos, né, encarar como evangelização? E se a gente fizer a separação das palavras, a gente já vai entender. Né? Se a gente pega a própria palavra e divide ela nos seus radicais, né? Evangelho e ação. Evangelização, né? Evangelho e ação. É o evangelho em ação nas nossas vidas, de fato. Né? É o trabalho, é o estudo, né? O aprendizado, mas principalmente a prática. Principalmente a aplicação do que a gente vai aprendendo a esse respeito. São informações, lógico, que a gente recebe, mas não uma mera informação, né? É uma vivência. É de fato a gente aplicar. Não adianta só a gente ouvir, né? E depois, quando der a gente... Eu ainda sou espírito inferior, né? Quando der eu vou melhorar. Não, a gente começa agora. O trabalho começa agora. Então, é uma revivescência de ensinamentos. A gente vai recebendo, mas na verdade nós já temos, nós vamos ver isso. E nesse ponto de nós já temos o Evangelho conosco, é que eu queria chamar a atenção para uma reflexãozinha rápida, da questão 621 do Livro dos Espíritos. Na questão 621 do Livro dos Espíritos está escrito lá: onde está escrita a lei de Deus? A resposta todo mundo sabe, né? Na consciência. Todo mundo sabe. Não estava escrito lá na Bíblia, na Torá, no Alcorão ou em qualquer outra obra. De novo, não desprezando ou menosprezando as obras, são importantíssimas, mas já está na nossa consciência. E se ele veio exemplificar e fazer cumprir a lei, e se ele é o Evangelho, e se a lei, portanto, poderíamos dizer, é a tradução do Evangelho, é a aplicação da lei propriamente dita nas nossas vidas, é o Evangelho. Então, tudo que Deus preparou para nós, Ele passou na nossa consciência, já está conosco, é o Evangelho já conosco, já está aqui. A 621A está escrito assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia ela de ser revelada? Por que? Já está aqui. Se a gente já tem conosco, por que precisa vir alguém falar sobre isso? A resposta é a seguinte: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Reparem na palavra, lembrada. Ele não está falando fosse trazida para você e colocada na sua cabeça. Ela já estava lá. Ela só foi revivida. Então o Evangelho já está conosco, já está na nossa consciência, né? E pensando dessa forma, ficou mais claro para mim uma frase que Emmanuel fala no Caminho, Verdade e Vida. Né? Ele fala assim: é por separarmos a igreja da oficina que temos falhado tantas vezes. Porque a gente pensa que a hora de praticar o Evangelho é aqui, é nesse momento aqui, onde a gente está reunido falando a esse respeito. A gente pensa que é quando está tudo bem, está todo mundo feliz, rindo, abraçando, né?
quando os filhos estão com saúde, quando o trabalho está bom, quando os alunos estão estudando. Mas, na verdade, como a gente já falou, é o dia a dia, é a vivência. Por separarmos a oficina da igreja que a gente tem falhado tanto. E o Espiritismo vem para nós como um raio de luz, né? Ele vem trazer, renovar tudo que foi ensinado, mas de uma forma mais acessível, de mais fácil compreensão. E esse tema, ele me veio, né, com uma sugestão e interesse, por conta de um livro chamado Consolador. Nesse livro, é um livro de perguntas e respostas, né, como o Livro dos Espíritos, mas ele foi escrito em algumas reuniões mediúnicas que fizeram, né, com Chico, e Emmanuel respondia as perguntas. Fantástico, fantástico, ensinamentos magníficos. E na questão 219 desse livro, perguntaram para Emmanuel assim: nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente à iluminação? Então, na doutrina espírita, onde a gente encontra de fato, né, o que vai nos elevar, o que vai nos fazer desenvolver? Podemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos valor da crença no coração? Então, eles perguntaram para Emmanuel, onde que estava de fato, né, o fator de crescimento? E ele respondeu. Numerosos filósofos, eu vou ler, é um pouco grande a resposta, eu vou ler porque senão vai se perder. É bastante informação, uma informação preciosa, eu vou ler ela inteira, tá? Guarda aí, segura aí. Numerosos filósofos há compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tende no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e crentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar os seus conhecimentos na construção de novos enunciados para a filosofia terrestre. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a edificação da consciência profunda do Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença do vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, é a realização do mecanismo doutrinário junto da vossa personalidade. Então ele fala, a doutrina é importante. Os estudos, né, os trabalhos feitos a esse respeito são importantes. Filosofia, ciência é importante. Mas o Evangelho... Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois da vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Então, quando eu li isso aqui, falei, eu vou ter que falar alguma coisa a esse respeito, porque até ali para mim também era um pouco turvo, né? Também estava meio nebuloso esse entendimento. E aqui eu encontrei o que eu precisava a esse respeito.
Então, o Espiritismo ele tem essa função de reavivar, de trazer de dentro de nós aquilo que já está ali. Já está, essa semente ela já foi plantada no momento que a gente foi criado. E tudo que a gente vem aprendendo aqui, vem sendo feito para que a gente desenvolva isso. O Carlos falou aqui, né, que a gente está tendo um estudo sobre desobsessão. Não adianta nada a gente aprender sobre desobsessão se a gente não souber o que fazer com isso. Não adianta nada a gente aprender sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, sobre pluralidade dos mundos, se a gente não sabe o que fazer com isso. Todos seremos espíritos puros, e esse é um determinismo divino, talvez um grande determinismo divino. Todos nós vamos chegar a esse estágio de espíritos puros. Quando a gente ouve, aconteceu isso porque era a vontade de Deus. Na verdade, a vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes. Felizes. Espíritos puros. É só nesse momento que a gente vai ser feliz de fato, né? Que a gente vai entender o que é felicidade de fato. E nesse sentido, né, de vontade de Deus, a Boa Nova, ela é a renovação disso. É a renovação dessa vontade nos nossos corações. Por isso que a gente tem que seguir, entender, estudar, viver, né, praticar. E falando agora já um pouco mais da doutrina espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver já logo na introdução, ele não foi feito de fato só para espíritas. Kardec, lá no começo, ele diz que as matérias, né, do Evangelho, dos Evangelhos, elas podem ser divididas em 5 tópicos. Ele diz que são os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para a criação dos dogmas e o ensino moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem baseado nesse último item, no ensino moral, só isso. Kardec diz assim: as primeiras têm sido objeto de controvérsias. Então, as 4 primeiras matérias têm sido objeto de controvérsias, de discussões religiosas. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Então, foi feito para todos, todos que têm interesse nesse material, né, nesse conhecimento para buscarem. É o Evangelho segundo o Espiritismo, mas para todos nós. Quem quiser da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica, dos protestantes que quiserem ter acesso, vão fazer muito proveito disso. Então, esse estudo sério, né, feito com base até no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai conseguir ter acesso ao que Kardec chamou de a chave, né? Ele diz que o Espiritismo ele vem como uma chave que facilitava a compreensão daqueles ensinamentos que já foram feitos. E o estudo sério, estudo compenetrado disso, a boa leitura, vai facilitar. Porque os textos, eles são meio difíceis, né? De pegar sozinho. Você pegar sozinho os textos evangelistas e ler é meio complicado. São palavras, são costumes que a gente não está acostumado mais. Então, parece que não contextualiza. Mas, a partir do momento que você usa isso aqui, clareia, né? Clareia, fica claro. E talvez, né, com essa claridade que a gente tem, a gente passe a fazer as perguntas mais adequadas, vamos dizer assim. Por exemplo, às vezes a gente vai ler sobre como Jesus andou na água, né? Ele andou sobre as águas. E, de uma forma até ingênua da nossa parte, pode ser que a gente se pergunte como ele fez isso. Como ele fez isso? Aí a gente estuda um pouco o Espiritismo
e vai ver que existem fluidos, né? Ah, os fluidos vitais, os fluidos isso, o fluido aquilo. Aí a gente começa a discutir a tecnicidade disso. Ah, ele manipulou fluido para andar. Mas de que vale você se apegar a isso? O mais adequado para nós seria perguntar por quê, não como. Por que que ele fez isso? O que que ele queria me ensinar quando ele falou isso? Qual era a mensagem nisso? A multiplicação dos pães. Ah, de novo, multiplicou pão porque manipulou aqui, fez ali. Ah, era a mensagem dele era o alimento naquele momento. Tem várias teorias. Mas o que que ele quis ensinar com aquilo? O que que ele quis passar para a posteridade, não só para quem estava ali naquele momento. Para nós agora, o que que ele quis ensinar? O Espiritismo vai ajudar a gente a entender isso. Então, vai facilitar e vai fazer com que a gente comece a questionar verdadeiramente o que edifica, né? O que de fato ajuda a gente. E na doutrina espírita, a gente vai encontrar vários meios, né? A gente pode chamar até de ferramentas para apresentar, para falar sobre, para estudar sobre o Evangelho. Eu vou passar alguns deles só, né? Que é o que a gente mais vê. Tem muitos outros, viu? Tem muitos cursos, muitos estudos, mas, lógico, né? O primeiro é a boa leitura, né? A boa leitura, um estudo, é a forma básica de a gente ter acesso a esses conhecimentos. O segundo meio, a evangelização infantil. Hoje já temos em alguns locais a evangelização feita no ventre. Em alguns locais já desde da gestação, já as mães participam de evangelizações. Aqui nós temos, né, evangelização infantil, o Carlos já falou, a Sueli está ali, a professora, né? Todos os sábados. Né? Todos os centros, eles acabam centralizando aqui. Né? Todas as casas espíritas em Brotas centralizam o estudo aqui. Então, a mocidade, as crianças, se reúnem aqui. Seria da nossa parte até uma negligência a gente não levar isso adiante, não levar quem precisa isso. Porque, de novo, no Consolador, Emmanuel vai falar sobre a evangelização infantil. Porque perguntaram para ele assim, os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixá-lo de fazer, invocando razões que, em matéria de religião, eles apreciam a liberdade? Do tipo, quando ele tiver idade, ele vai escolher o que ele quer. O Emmanuel respondeu, o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. Os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para o santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Então, nós, como pais espíritas, temos essa obrigação, né, de trazer, de ter essa presença nas nossas casas também. O próximo item é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é importantíssimo que a gente tenha essa rotina. Trazer o estudo do Evangelho, trazer o próprio Cristo para a sua casa, para a sua família, reunidos ali. Em poucos minutos, 20 minutos é o máximo, 30 assim, para dizer que está virando palestra. Né? Mas 20 minutos é o ideal do Evangelho no lar. Tem que ter essa rotina. A gente tem que trazer, né, para a nossa célula mais simples, que é a nossa família, essa necessidade de falarmos sobre Jesus, de termos essa presença em nossa vida. O próximo item são as reuniões públicas, né, como a gente está fazendo aqui, as outras demais, outros estudos, tem vários temas. Quando vocês tiverem alguma coisa que vocês tiverem
interesse em ouvir, traga para a direção da casa aqui, para o Carlos, fala para o seu Milton, fala para a Josi, né? Ah, eu quero ouvir sobre tal tema, a gente consegue, né? Conversar e trazer também. A sua dúvida pode ser de vários outros, né? A gente tem que ser participativo aqui também, né? Então, gente, evangelizar e evangelização para a gente é esse aprendizado contínuo, é trazer o que já existe em nós para fora, não é encher o nosso copo, né? É já usá-lo, usar o que a gente tem já. E para encerrar a nossa conversa sobre hoje, eu gostaria de encerrar com uma frase aqui do Boa Nova, de Humberto de Campos, em que ele diz assim: é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu, agora, peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao segundo grupo. Então ele fala que, né, mais do que intelectualizado, mais do que discutir sobre palavras, ele quer ser, né, evangelizado. Ele quer ser um espírito evangelizado. Então tenhamos todos uma excelente noite, uma excelente experiência de evangelização para todos nós na continuidade, né? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Obrigado, gente.